Ela é pós-graduada em enfermagem do trabalho, mestranda em modelos de decisão em saúde e atualmente ocupa o cargo de gerente da atenção básica do estado da Paraíba. Então, eu queria chamar para abrilhantar e fechar com chave de ouro a nossa noite, a nossa gerente, Rayana Coelho. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiro, agradecer pelo convite. Em um outro momento, eu gostaria de ter participado também, mas infelizmente, em razão das demandas de trabalho, não consegui participar e foi uma pena, né? Dizer que hoje a gente vai tratar sobre um assunto importante, que é o financiamento da atenção primária, né? Como já anunciado, eu sou Rayana Coelho, sou aí de Campina Grande, mas atualmente eu moro em João Pessoa e atuei em algumas áreas enquanto enfermeira, mas hoje eu ocupo o cargo de gerente de atenção primária. Né? Eu vou fazer só uma breve fala, né? Antes de iniciar a apresentação, que vai tratar sobre o financiamento da atenção primária, mas eu queria saber, assim, na verdade, explicar o que é que faz, né, um gerente de atenção primária do Estado, porque quando a gente fala em atenção primária, a gente sempre liga às unidades básicas de saúde e uma coordenação municipal, né, que aí supervisiona as unidades básicas de saúde. Então, no âmbito estadual, um gerente de atenção primária, um coordenador de atenção primária do Estado, ele dá o apoio técnico aos municípios, àqueles coordenadores municipais, como também monitora indicadores, faz alinhamento com os gestores municipais, a gente faz algumas demandas de capacitação, qualificação e também somos pontes entre o município e o Ministério da Saúde, participando de CIB, de CI, de CIT, e assim a gente vai ajudando e trabalhando junto com a coordenação municipal, né, a fim de nivelar e de adequar alguns pontos necessários. Então, eu acho que fica um pouco, né, claro, eu sei que é muito mais, né, eu precisaria de mais tempo para falar isso, mas só para ter noção, porque quando eu estudei, né, quando eu me graduei, eu não sabia essa informação. E aí, quando... Ai, só um minuto. Desculpa, gente. Quando eu fui convidada para o cargo, eu precisei estudar um pouco para saber o que de fato... Só um minuto, desculpa. Desculpa, gente, voltei. Então, eu precisei estudar um pouco para poder, de fato, ajudar os municípios, né, e exercer a função. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o financiamento da atenção primária, né, numa vertente nova, né, até o ano passado, a gente trabalhava o financiamento da atenção primária no tocante muito mais de PAB fixo e PAB variado, e eu tenho duas apresentações, uma que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde, enquanto a gente fazia esse monitoramento lá, né? Começou a discutir a questão do novo financiamento através da nova gestão federal do governo atual, né? No ano passado foi instituído a SAPS, que é a Secretaria de Atenção Primária do âmbito federal, e aí, juntamente com ela, houve diversas mudanças, entre elas, a discussão do novo financiamento, e no final do ano a gente pôde, de fato, ter esse financiamento homologado através de portarias. Então, vocês me deem um ok quando estiver visualizando aqui, eu vou abrir uma apresentação que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde, e aí a gente vai eu vou passar ela rapidamente para mostrar alguns pontos que foram abordados por eles, né? Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Estamos sim. Pronto, joia. Então, ele trata do modelo de financiamento da atenção primária, né?
Então, ele traz alguns pontos, eu vou passar rapidamente. Primeiro, ele traz que a atenção primária, com gastos públicos e tendência de aumento nos próximos anos, é um grande desafio. E ele traz alguns gráficos, mas a gente vai tratar mais alguns pontos específicos mais embaixo, né? Por exemplo, ele traz gastos com internações evitáveis, que é um indicador de saúde pública, né? Na verdade, é um indicador que avalia a eficiência da atenção primária, quanto aquela atenção primária está sendo de qualidade, né? Ofertar só o serviço não é o suficiente, a gente precisa garantir que seja serviço de qualidade. Então, esse é um indicador que a gente consegue mensurar, mesmo com alguns vieses que ele tem, mas a qualidade do serviço prestado, que é o de internações por causas sensíveis, que aí ele trata como gastos de internações evitáveis, mas aí o termo correto é internações por causas sensíveis na atenção primária. E aí ele traz algumas questões de produtividade, desafios. Eu vou passar essa primeira parte, porque o que interessa para a gente é o financiamento. Então, ele traz esse primeiro gráfico, essa primeira gravura, né, que fala os principais critérios, né, atuais de alocação de repasse. Então, ele fala de critérios de alocação, que é o pagamento fixo por pessoa, e no caso era o PAB fixo, né, o valor anual, e aí ele traz o valor anual de 2019, que era previsto 5,1 bilhões, e um orçamento de 27,94%. O pagamento por oferta de serviço, e aí traz a saúde bucal, em 5,9 bilhões de reais, né? O pagamento do desempenho, que é o programa de qualidade, no caso o PEMAC, e o pagamento por provimentos, que é o agente de saúde, os mais médicos. E aí, ele fala de uma tendência, né, que vem acontecendo em alguns países, só que de maneira diferente do que foi colocado aqui no Brasil, que é o pagamento por captação ponderada, que é com base no número de pessoas captadas por aquele serviço, no caso é o cadastro das pessoas, né? E o pagamento por serviço prestado, que é com base no registro daquele serviço, ou seja, conforme a unidade básica de saúde vai atendendo, ele vai registrando qual foi o serviço que foi prestado. E aí é como se fosse uma prestação de contas. Ele recebe por aquele serviço que foi prestado. E o pagamento por desempenho, que é com base no monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde, por região, por município, por equipe. Ele traz alguns exemplos de países que já utilizam: Dinamarca, Reino Unido, Suíça. Só que eles, assim, todos os países têm suas especificidades, né? E traz essa forma de pagamento, de financiamento da atenção primária de uma maneira diferente. Aí a gente traz, eu vou passar só um pouquinho aqui, o pagamento baseado em resultados, que é o P, que é o pagamento baseado em resultados, que melhora, ele traz alguns benefícios, melhora os resultados dos registros, a redução de falhas no tratamento, controle de doenças crônicas, a melhoria de ações, a melhoria de prescrição de medicamento, a redução de internação de emergências por condições incentivadas e no novo financiamento da atenção primária em si. Então, ele traz uma primeira vertente, que é a reforma atual do mecanismo de transferências federais tem por objetivo estimular o aumento da cobertura, ou seja, o cadastro daquela unidade de saúde, principalmente em populações vulneráveis, ressaltar o resultado em saúde no pagamento de desempenho. Eu vou explicar bem direitinho isso a vocês e a gente vai conseguir discutir, né? Incentivar avanços de capacidade instalada em organizações de serviço e ações de promoção e prevenção, enfrentar dificuldade de fixação de profissionais, no caso que a gente percebe muito claramente, principalmente em profissionais médicos, a dificuldade da gente ter um profissional médico naquela unidade de saúde, aquela troca constante, né, de médicos, principalmente, e algumas conformidades, né, de legislação. Então, ele traz uma proposta de modelo misto, né, de financiamento, que aborda a captação ponderada, o pagamento de desempenho, o incentivo a programas específicos e estratégias e o provimento de profissionais. Eu vou passar essa parte porque a gente vai aprofundar mais na minha apresentação. Só um minuto.
Aqui, ele fala dos indicadores de saúde que ele vai avaliar no pagamento de desempenho. A gente vai entender que eles são indicadores globais, de gestantes, de saúde da mulher, saúde da criança, doenças crônicas, tuberculose, saúde bucal, mental. E aí, eu queria só trazer esse ponto aqui, que em relação ao custeio da unidade básica de saúde, né, da atenção primária. Ele, quando eu falo, o secretário, né, que no caso, na época, era o Erno, o ano passado, ele trazia que com a transição do pagamento por desempenho, do novo financiamento da atenção primária, a população, de maneira geral, os municípios, de maneira geral, teriam um ganho, na verdade, no financiamento. Né? Ele disse que a gente classificará os municípios por categorias, e aí, baseado tanto no pagamento por desempenho, que é o cadastro da população, como também na avaliação dos indicadores de saúde, e quando fosse de fato calcular, a maioria dos cálculos o município acabava ganhando recurso. E aí a gente vai discutir também, porque eu tenho algumas coisas a pontuar. Eu vou pular agora para a minha apresentação, para a gente entender o que é, e assim, eu destaco que é um ponto importante a ser discutido, porque eu venho percebendo que, principalmente em prova de residência, muito profissional, residência médica, residência de enfermagem, em relação à saúde coletiva, é um ponto que a gente vem abordando bastante, que é o novo financiamento, né? Está sendo um xodó das bancas. Então, a gente tem que o novo financiamento da atenção primária foi aprovado na CIT de 2019, né, a Comissão Intergestora Tripartides, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020. Não foi necessária adesão e o recurso permanece sendo transferido fundo recalculado a quadrimestre, ou seja, ele tem um percentual fixo, que é o percentual de captação ponderada do cadastramento da população, e ele tem um prefixo, um recurso móvel, que no caso substituiria o PAB variável, que é o de pagamento por desempenho. A principal alteração no financiamento, que é algo que a gente também vai poder discutir no final, é a extinção do PAB fixo e do PAB variável, né? Mas também do recurso que vinha separado para o NASF. Então, isso causou um alvoroço entre os municípios, entre os profissionais, que é essa questão do financiamento da equipe NASF, que antes, no financiamento anterior, vinha um valor fixo para eles, num modelo separado, e agora esse financiamento não existe mais, não vem mais para o município, não vem mais nomeado, vamos colocar assim. Então, na portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, estabelece um novo modelo de financiamento com alguns pontos principais, que é a captação ponderada, que é o cálculo para definição de investimento financeiro na captação, deve considerar alguns pontos. É o cálculo baseado no pagamento por pessoa cadastrada. E aí a gente traz que a população cadastrada na unidade básica de saúde ou a unidade de saúde primária vai ser avaliada de acordo com o que tiver cadastrado no CISAB. A vulnerabilidade socioeconômica da população vai ser levada em consideração, o perfil demográfico por faixa etária também vai ser levado em consideração, e a classificação do município baseado no IBGE. Se é um município rural, se é um município urbano. Então, isso vai influenciar para esse cálculo também. E o pagamento por desempenho, que avalia o processo e resultados intermediários da equipe e resultados de saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, cada ponto separado, certo? Então, a captação ponderada tem uma lógica de pagamento por pessoa cadastrada. Então, as pessoas vão ter pesos diferentes. A gente vai entender isso numa tabela que eu coloquei mais à frente, que cada pessoa vale R$1,74. E a gente fica pensando, nossa, como eu sou barata, né, para o Ministério da Saúde. Cada pessoa só pode ser cadastrada, teoricamente, uma vez, né? Mesmo se estiver incluso em mais de um critério, mesmo que ela seja, assim, de critério sociodemográfico vulnerável ou uma faixa etária vulnerável, ela só vai ter um peso. E aí eu vou explicar
Primeiro eu trago aqui os critérios de vulnerabilidade, né? Se ela está inclusa no Bolsa Família, se ela tem o BPC, se tem benefício previdenciário no valor de até 2 salários mínimos, ou perfil demográfico, se é uma criança, né, de até 5 anos, ou mais de 65 anos. Então, aqui eu trago a tabela. E aí a gente vai entender mais como é essa captação ponderada. Então, o agente de saúde, quando vai fazer o cadastro da domiciliar e fazer o cadastro da pessoa no sistema, ele vai colocar lá, cadastrei uma pessoa. Essa pessoa é do município urbano? Tá aí, urbano. Vamos dizer, é o município de João Pessoa. Sim, então ela vale 1. Vamos colocar aqui, 1 é R$1, certo? Mas, se essa pessoa é de João Pessoa e tem ou critério socioeconômico, que é aquele, recebe Bolsa Família, recebe BPC, ou é uma criança menor de 5 anos, ou um adulto com mais de 65 anos, ela vale R$1, e aí esse R$1 é um valor, assim, que eu utilizei agora, vale 1 ponto vezes 1,3. Então, ela vale 1,3. E aí eu trago aqui a tipologia. Se é um município que é rural adjacente, eu acho que rural adjacente é o município de Esperança, não tenho certeza. Mas aí, se for rural adjacente, ele segue esse 1,45. Então, o município, aliás, a pessoa vale 1,45 de pontuação, né? E aí a gente multiplica isso, se tiver algum perfil sociodemográfico ou econômico, multiplica por sempre 1,3. Então, essa é a pontuação da pessoa. Então, ele literalmente pontua a pessoa, né? E aí ele diz que, como ele utiliza esse método de avaliação também de perfil demográfico e socioeconômico, isso aí traria uma equidade para esse cadastro. Então, outro ponto diferente também nesse financiamento é que, às vezes, quando as equipes de saúde ficavam sem médicos ou ficavam sem um profissional por algum período, eles perdiam um recurso. E nesse novo modelo, eles não perdem, né? Na verdade, eles ficam recebendo, por exemplo, receberão 75% do valor per capita na ausência de um profissional de nível médio, 50% quando for a ausência de um profissional de nível superior. O recurso de pagamento por desempenho, de acordo com o alcance de médios, eles receberão, não tem problema. E aí era uma questão que sempre o município reclamava bastante. Minha unidade passa 3 meses sem médico. E a partir daquele momento que ele passava um período sem médico, ele deixava de receber aquele recurso. Então, o município tinha que arcar com os custos daquela equipe de saúde da família. E aí, logo depois daquela portaria de novembro, a gente tem a portaria 3222, de 10 de dezembro, que estabelece quais são os indicadores de pagamento por desempenho no âmbito do programa do Previne Brasil, que aí foi uma categorização para o novo financiamento da atenção primária. Eles classificam como Previne Brasil, um programa, né? Então, eles elencam alguns indicadores de saúde e relatam o seguinte, que a apuração desses indicadores, esse monitoramento vai acontecer quadrimestralmente. Então, quer dizer, de janeiro a abril, né, é uma avaliação. De maio em diante, outra avaliação. E o pagamento para esses indicadores vão ser mensais. Então, quer dizer, ele avalia 4 meses e passa aquele período de 4 meses que vai ser avaliado pagando os 4 meses anterior. Então, quer dizer, eles avaliam 4 primeiros meses de janeiro a maio, mas estão pagando para aquele período de avaliação o valor referente de dezembro para 3 meses antes, né? E será considerado desabastecimento de insumo, porque, por exemplo, um dos indicadores utilizados é o de vacinação, a cobertura de poliomielite, de penta, e a gente sabia que penta era uma vacina que vinha em falta, então foi uma preocupação nossa, né, enquanto Estado e também enquanto município, saber se o município seria prejudicado, sendo que a questão da vacinação, o Estado fazia apenas a distribuição, quem fazia a aquisição da vacina e de fato a compra e distribuição para os municípios, envio para os municípios, é de responsabilidade do governo federal. Então, ele colocou aí, será considerado desabastecimento. Então, quer dizer, se só faltar penta, por exemplo, o município não vai ser punido, porque quem deixou faltar foi o governo federal. Então, ele trouxe alguns indicadores para o ano de 2020.
né? Então, em 2020, a gente tem um indicador de proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana. Proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e HIV. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Cobertura de citopatológico. Cobertura vacinal de poliomielite e penta. E percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em um semestre. Então, quer dizer, se aquele hipertenso, em pelo menos uma vez no semestre, aferiu a pressão e foi registrado lá, pontuou. E percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada. E aí a gente traz um parênteses que é apenas a solicitação, não é a realização. E aí, quando a gente desceu para o município, que saiu as portarias, a gente trouxe para os municípios cada indicador e algumas estratégias, né, para alcançar as metas, porque aí o Ministério da Saúde, na portaria dos indicadores, ele estabelece uma meta, por exemplo, para o indicador 1, proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira realizada com até 20 semanas. Quem pode registrar isso não é SUS, é o médico e o enfermeiro. Qual é a meta? 60% da população cadastrada. Não é a população geral, é a população de gestantes. Então, quer dizer, 60% daquela população cadastrada naquela equipe tem que ter pelo menos 6 consultas, sendo a primeira sendo realizada até a 20ª semana. E aí a gente traz algumas estratégias. Busca ativa, investigar as causas que levam a gestante a faltar, se necessário utilizar a rede de apoio, realizar pré-natal. E aí é bom que a gente lembre que atingir esses indicadores de saúde representa agora o recurso da atenção primária. É bom lembrar que lá no início, a primeira portaria de novembro, onde ele estabelece o programa do Previne Brasil e traz essa mudança do financiamento, ele diz o seguinte, olha, vou só fazer esse resgate. Olha, a partir de agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, não tem mais PAB fixo, não tem mais PAB variável. O recurso que vai vir para o município para ser gasto com atenção primária vai ser baseado em 3 pilares centrais. Eu vou trazer esses 3 para ficar mais fácil. O pagamento por desempenho, que é atingir esses 7 indicadores, certo? E aí isso vai representar o PAB variável, ou seja, é uma boa parcela do recurso do município, né, para atenção primária. A captação ponderada, que é o cadastro da população, né, baseado naqueles critériozinhos que eu coloquei, de critérios sociodemográficos e perfil econômico. E as ações de promoção da saúde e ações estratégicas que eles fazem, Academia da Saúde, mais médicos, entre outros, certo? É bom lembrar que atingir essa meta não é só porque a população tem que estar ok, que aquele serviço vai ser avaliado, não. É que representa para o município perda do recurso se o município não atingir aquela meta. Ou seja, se não atingir 60% da proporção da gestante com 6 consultas ou mais, com pelo menos 6 consultas, ele vai perder recurso ali, um percentual do seu recurso, entendeu? Então, outro indicador, a proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e de HIV. Mesma coisa, não atingiu a meta, perde recurso. E aí, o indicador 3 está um pouco desconfigurado, gente, porque estava em outro computador, quando eu passei para esse, fez essa desconfiguração. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Esse indicador é importante porque ele não avalia só a consulta feita pelo dentista, né? Pelo odontólogo. Ele avalia também quantas consultas foram feitas pelo enfermeiro e pelo médico durante aquele pré-natal, e aquele valor vai ser o denominador desse indicador, né? E em cima vai ser a quantidade de consultas que ela fez no dentista sobre a quantidade de consultas que ela fez com a enfermeira e com o médico. Então, esse indicador interage bastante, que a gente precisa ter um trabalho em equipe. Não basta só o dentista fazer consulta, não basta só a enfermeira fazer consulta ou o médico. Eles precisam fazer consulta juntos, né? Traçar um plano de cuidado juntos, né? E garantir, assim, a meta do indicador. A cobertura de citopatológico, né? Eu trago aqui, levei para os municípios algumas estratégias.
A cobertura vacinal de pólio e penta, o indicador 6, que é o percentual de pessoas com pelo menos uma aferição de pressão a cada semestre, e o percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada. E aí ele traz o seguinte, que não vai ser só esses 7 indicadores. Esses 7 indicadores são para avaliação de 2020, mas quando chegar em 2021, ele vai trazer mais 7 indicadores relacionados à saúde da mulher, à saúde da criança, à infecção sexualmente transmissível, à tuberculose, saúde bucal, ou seja, a cada ano vai aumentar mais 7 indicadores, certo? Ou seja, temos 7 em 2020, 7 em 2021, 7 em 2022, até a gente atingir 21 indicadores. Aí é importante lembrar que uma fala feita pelo Ministério da Saúde é que esses indicadores vai dar oportunidade também para a população avaliar aquela equipe. Né? Dizer que, por exemplo, se no cadastro eu tenho uma unidade básica de saúde com uma boa cobertura, mas quando eu vou ver nos indicadores, eu percebo que aquela população está preferindo ser atendida por outra equipe, porque o registro vai ser feito naquela outra equipe, né, que ele faz o atendimento, ele vai atribuir à unidade básica de saúde do cadastro da população que aquela unidade não está prestando um bom serviço, porque a população está preferindo ir para outra unidade no lugar de ficar na dela, que teoricamente seria mais próximo da sua casa, né? Então é importante assim, a gente pensar que de fato foi uma mudança imensa para a atenção primária, né? Não, o Previne Brasil veio assim como um ponto-chave, um separador, né? Um divisor de águas, como o pessoal fala. Porém, o trabalho atrelado a ele é imenso. E algumas coisas precisam, de fato, ser melhoradas. Algumas coisas a gente sabia que precisava desse ponto para que fosse modificado alguns vícios de municípios, mas também a gente vai perder em alguns pontos com isso. Eu vou trazer alguma discussão para a gente fazer mais adiante. Isso aqui não... É só um exemplo que a gente trouxe, onde é que a gente avalia, como é que o município ou vocês podem ter acesso a esses dados. Aqui eu trago algumas portarias que são importantes, mas aí eu queria trazer isso aqui. Pronto. Aqui a gente traz algumas tabelas que é o seguinte. Como é que era o financiamento antes do Previne Brasil e como é que fica o financiamento da atenção primária agora, pós-Previne Brasil? Um item, o cadastro da pessoa, né? O cadastro das pessoas. Como é que era antes? O Ministério da Saúde trouxe um dado seguinte, que pelo CPF, pelos dados de banco de dados oficiais, apenas 90 milhões de pessoas eram registradas em alguma unidade de saúde. Ou seja, a gente tinha uma alta cobertura, por exemplo, na Paraíba a gente tem a segunda maior cobertura da atenção básica do Brasil. Então, a gente tem uma alta cobertura da atenção primária, porém, ele dizia o seguinte, que a cobertura não é o suficiente, porque ele percebeu que a gente tinha uma alta cobertura, porém, poucas pessoas eram cadastradas. Por que essas pessoas não eram cadastradas? E aí, o Ministério da Saúde também trouxe o seguinte, olha, se ela não é cadastrada, ela não está tendo acesso ao serviço. Né? Vocês não estão monitorando essa paciente, esses usuários, vocês não sabem onde é que eles estão. Então, como é que deve ser? Ele o Ministério da Saúde lançou algumas metas, então é preciso alcançar pelo menos 50 milhões de pessoas que hoje não são acompanhadas. Vocês têm que localizar os usuários que não estão dentro do sistema. Botem eles para cadastrar, botem a gente de saúde para cadastrar. E aí, uma diferença para o Previne Brasil é que era o seguinte, para você fazer o cadastro antes, você tinha que ter o cartão do SUS. Não tinha como fazer cadastro da população se a população não estivesse munida já do cartão do SUS, né? Para critérios de sistemas. E aí ele trouxe uma diferença. O cadastro pode ser realizado tanto pelo cartão do SUS quanto pelo CPF. Então, foi uma novidade do Previne Brasil. Outra coisa, antes a gente tinha que só o agente de saúde podia cadastrar a família. E agora a gente tem
O agente de saúde, como também um profissional de nível superior da unidade básica de saúde, pode cadastrar a família. Entretanto, o cadastro individual só pode ser feito pelo agente de saúde. Então, a gente sinalizaria que haveria necessidade de fazer um cadastro. Entretanto, quando o cadastro precisasse ser feito de cada pessoa individual, só quem pode fazer é o agente de saúde. Caso não, o profissional de nível superior da unidade pode fazer. Em relação aos indicadores de saúde, como era antes, o Ministério da Saúde trouxe esse valor de 720 indicadores. E aí ele coloca vários indicadores de PQAVS, que são os de vigilância, indicadores como de internações por causas sensíveis. Então, ele junta vários indicadores e diz que isso era antes. E agora, em forma de simplificar, entre aspas, ele traria só 21 indicadores, que são 7 indicadores no ano de 2020, que foi os que eu já passei, 7 em 2021 e 7 em 2022. E será feita a cada 4 meses, uma avaliação a partir de setembro de 2020, agora, né? Iniciaria. E aí ele traz isso como uma vantagem, que era algo que é algo que vem para ajudar, né? Para simplificar. Em relação ao repasse financeiro para os municípios, o cálculo do repasse para custeio era feito com base na quantidade de pessoas, um valor fixo, né, o PAB fixo, e serviços existentes, independente do atendimento à população. Se tinha o serviço lá, né, ele receberia aquele valor, independente se está prestando um bom serviço, se não está, se tem população cadastrada, se não tem, aquele valor era recebido. E agora, com o Previne Brasil, será considerado apenas o cadastro, em especial para os mais carentes, crianças e idosos, moradores rurais, a melhora na condição de saúde da população, porque ele avalia que a gente vai fazer essa melhoria através dos indicadores de desempenho, porque se a gente não atinge um bom valor, não atinge a meta para o pagamento para os indicadores de saúde, também não recebe. Então, ou a gente presta um bom serviço, né, e consegue atingir boas metas, ou você não recebe aquele recurso como deveria. E aí, assim, uma questão dúbia que também a gente precisa discutir no final, é bom que a gente vai trazer várias discussões. Avaliar apenas o indicador, o dado quantitativo, é melhorar a qualidade, a condição de saúde da população? Não. Nem sempre. Vários itens, né, vários fatores podem interferir nisso. O dado puramente estatístico, dado matemático, não significa, né, uma melhor condição de saúde da população, né? E a adesão a alguns programas estratégicos, como Saúde na Hora, que é aquele que o município adere fazendo uma sinalização para o Ministério da Saúde, e aí o Ministério da Saúde manda um recurso para que as unidades de saúde fiquem abertas num período mais flexível, à noite ou final de semana. Um programa de saúde bucal, que é de residência. E ele traz a questão de orçamento, né? Que em 2019, para a atenção primária, foi gasto 18,13 bilhões de reais. E para 2020, seguindo o Previne Brasil, o orçamento previsto é de 20,4 bilhões, ou seja, um acréscimo de 2 bilhões de reais para os municípios. Então, quando o Ministério da Saúde lançou em dezembro, ele veio com esse horror de mudanças, mas no final ele trazia esse ponto importante. Olha, a gente está fazendo essas mudanças, mas no final é o seguinte, vocês vão receber mais. Se vocês atingirem todas as metas, se conseguirem cadastrar a população, vocês vão receber muito mais. Por exemplo, a gente teve um município aqui, como um município de grande porte, que eu não vou dar o nome para a gente não gerar problemas, né? Que deve receber, se cumprir as metas, 15 milhões para o ano que vem, né? A mais do seu orçamento. Não é 15 milhões de orçamento, mas é 15 milhões a mais do orçamento de 2019, se atingir todas as metas. Então, teoricamente, é uma mudança, né? O Previne Brasil traz uma mudança de aumento de recursos para a atenção primária. E aumento do recurso, como vocês sabem, para todo mundo, não é só na gestão, não é só na atenção primária, na casa da gente, a gente quer. Aumentar a nossa renda, todo mundo quer, né?
Então, agora eu trago alguns pontos que a gente vem lendo, que vem discutindo, que vem conversando com prefeitos, com secretários de saúde, o seguinte, o que essa mudança de financiamento interfere para a assistência? Será que o Previne Brasil vem apenas com melhoras? Claro que todo processo tem seu ônus e seu bônus, né? Mas eu preciso a gente refletir a esse respeito. O que é que isso interfere? Primeiro, algumas coisas a gente precisa entender que na saúde pública, nessa questão de portarias, nunca tudo está muito claro nas portarias que na prática realmente não aconteça. Por exemplo, quando ele traz os indicadores de saúde, eu vou dar um exemplo básico da imunização, certo? A imunização, até maio desse ano, eu sei que é bem chata essa questão de portaria, mas infelizmente é preciso. Até maio desse ano, a imunização era registrada através do CPNI, que é o Sistema de Informação para Imunização, né? E aí, o Ministério da Saúde lança uma portaria e diz, não, olha, como tem o Previne Brasil, que avalia os indicadores de saúde, e entre os indicadores de saúde está a imunização, a partir de agora, né, a partir de maio de 2020, todo registro da atenção primária em relação à imunização, à vacinação, deve ser feito no SUS. Tudo bem, né? Era algo que a gente já esperava. Entretanto, temos um problema. O município fez essa mudança. Quando os municípios lançaram os dados no SUS, zeraram, a maioria zerou o indicador. Por quê? Não é todo mundo que você consegue registrar no SUS. Você vai conseguir registrar no SUS para ser validado como um dado ok, quem tiver cartão do SUS. Ou seja, aquela criança que não tiver cartão do SUS, você não vai negar assistência, você não vai negar o acesso a ela, à vacinação e, consequentemente, à saúde. Mas, se ela não tiver cartão do SUS, não tiver CPF, não vai ser contabilizado para o indicador. Então, é um ponto importante a ser discutido, né? Então, quer dizer, mesmo seguindo todas as recomendações, se vocês não seguirem, de fato, o que está posto na portaria, até inclusive as entrelinhas, você pode não atingir o indicador, mesmo prestando a assistência, porque você não vai ter como provar que foi feito, né? Outro ponto importante é a restrição de acesso. Né? Essa questão do registro, essa avaliação desses indicadores, tudo isso é feito pelo SUS, né? Aliás, é registrado no SUS e é monitorado no SISAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica. E aí a gente traz algumas questões. A primeira não basta fazer o cadastro da população, é preciso que esse cadastro seja atualizado. Se não for atualizado, infelizmente alguns dados vão se perder. Né? Como, por exemplo, os dados referentes aos indicadores de saúde. Então, é um trabalho coletivo, não basta só fazer o cadastro, como foi posto. O cadastro tem que estar constantemente atualizado. Outra questão, em relação à restrição do acesso. Não fica claro na portaria que aliás, não fica claro não. Em momento algum, ele fala de restrição de acesso, né, para o Previne Brasil, para o pagamento de desempenho e para as ações de captação ponderada. Ele não fala de restrição de acesso. Entretanto, como é que eu vou colocar no sistema, como é que eu vou registrar que foi feito qualquer atividade no SUS sem o cartão do SUS ou o CPF? Como é que eu vou conseguir marcar um exame, um hemograma, né? Sou eu a enfermeira da atenção primária, chegou uma gestante para mim, eu vou solicitar os exames. Como é que eu vou registrar que eu fiz, que eu solicitei o exame, se a gestante não tem cartão do SUS, se a gestante não tem um CPF no momento? Isso restringe? Talvez, né? A gente pensa, não, é muito fácil, a população não tem acesso ao cartão do SUS porque não quer. Olha, quando você vai andar pela Paraíba, de fato no interior, né, naquelas regiões naqueles municípios que tem 3 mil habitantes, que de saúde ali só tem um postinho de saúde, não é tão fácil tirar o cartão do SUS. Não é tão fácil ter acesso ao CPF.
Então, como é que a gente vai pensar numa estratégia? Como é que o gestor municipal tem que pensar numa estratégia para não restringir esse acesso aos exames básicos ou ao sistema, entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Então, é um ponto complexo a ser discutido. Vou dar um exemplo muito básico, que é algo que vem preocupando a gente. Quando a gente teve a inserção do pessoal que veio, os venezuelanos, eles chegaram aqui sem um documento. E é uma população grande agora, flutuante, porque eles estão aqui em João Pessoa hoje, daqui a pouco estão em Campina Grande, estão no Conde, então é difícil de controlar, a gente ter esse controle, esse monitoramento deles, e como é que a gente registra isso sem um documento? Sabe? Então, assim, a atenção básica, a saúde em si, nunca vai trabalhar sozinha, mas são pontos que a gente precisa discutir urgente, né? Em relação ao subfinanciamento, vários artigos vêm discutindo isso no âmbito da atenção primária em relação ao Previne Brasil, porque as metas não são fáceis de atingir. Não é uma coisa assim, se eu fizer isso, eu vou conseguir atingir a meta. Não, perpassa por vários setores, perpassa pelo trabalho em equipe, né, que precisa ser desenvolvido. Então, de fato, na verdade, em vez de você receber o dinheiro, é uma forma de, talvez, você perder o dinheiro que você já recebia, né? Então, isso vem sendo discutido, esse subfinanciamento da atenção primária. O NASF, que é um ponto que eu acho que talvez, inclusive, gere perguntas com vocês, né? Que gerou também muito conflito em relação aos municípios, que foi essa questão do recurso do NASF. Nas portarias do Previne Brasil, do financiamento da atenção primária, não tem recurso para o NASF mais. Não tem equipe do NASF instituída através de recurso. O Ministério da Saúde, após essas duas primeiras portarias, quando houve um tensionamento dos municípios e do Estado para alguma fala que eles precisavam fazer, lançou uma nota técnica, que foi 001/2020, nota técnica que aborda o NASF no Previne Brasil. Dentro da nota técnica, ele diz o seguinte, que a equipe do NASF não haverá mais recurso específico para eles, e que ficava de responsabilidade para o gestor municipal incluir aquela equipe do NASF na unidade básica de saúde ou em qualquer outro serviço de saúde do município. Por exemplo, vamos dizer que o município de Carrapateira tinha uma equipe do NASF cadastrada no SENES e concursada. Então, você não pode demitir. De forma alguma, você pode demitir aquele profissional. Então, o que aquele ministério faz? Não, mas eu estou abrindo aqui uma prerrogação que você pode colocar ele vinculada à Secretaria de Saúde. E aí, você articularia como é que você vai distribuir essa carga horária, em que local ele vai trabalhar, se vai ser numa clínica. Então, ele deixou o município livre para isso. E também deixou o município livre para dizer qual era o profissional que ele queria no NASF, que agora não precisa nem ser chamado NASF, pode ser chamado de equipe multidisciplinar, qual era o profissional, qual era a carga horária que ele ia ter, baseado em quê? Baseado no cadastro da população. Então, quer dizer, se o município tiver cadastrado muito idoso, muito paciente com doença crônica, dentre essas doenças crônicas, muito paciente obeso ou com sobrepeso, qual é o interessante para o gestor municipal? Então eu vou solicitar nutricionista e educador físico. Então eu vou colocar um nutricionista com 40 horas, porque eu vou precisar de 40 horas para que ele acompanhe aqueles usuários, e vou colocar 20 horas para o educador físico e 10 horas para um psicólogo. Então fica a critério da gestão municipal escolher quem é o profissional que vai acompanhar, qual é a categoria profissional, né? Pode ser todos, pode manter, inclusive, o NASF. Então, fica a critério do gestor dizer quem é essa categoria, quais são as categorias e qual a carga horária das categorias e em qual serviço ele vai estar vinculado, né? Ele não pode estar solto, ele tem que estar vinculado a algum serviço. Então, alguns municípios resolveram manter a equipe do NASF vinculada normal, porque qual é o entendimento que a gente passou para os municípios? Olha, se você não tiver uma equipe muito profissional, você não vai atingir os indicadores de saúde, né? Porque eles envolvem muitas coisas, envolve doenças crônicas, envolve saúde bucal, envolve pré-natal. Então, você não vai conseguir atingir os indicadores de saúde se você não tiver uma equipe multidisciplinar. E se você não atingir o indicador de saúde, você vai perder recurso.
E você, mantendo a equipe multidisciplinar, talvez você receba o recurso e ainda incremente aquele recurso, e assim você vai pagar a equipe do NASF. Então, ficou também a critério do gestor municipal esse pagamento da equipe NASF, que agora pode ser chamado de multidisciplinar. E um ponto importante a ser discutido também é a priorização de alguns indicadores de saúde. Antes do Previne Brasil, vários indicadores, inclusive alencados pelo próprio município, ele podia dizer, o gestor municipal, o prefeito, o secretário de saúde, podia dizer, olha, para mim, aqui em Sousa, é importante que a gente avalie tal indicador de saúde. Vou dar um exemplo, de mortalidade materna. Então, para mim, é importante que isso aconteça. Ok, mas para visão, né? Para os de incremento, de recurso, não importa se você vai fiscalizar a mortalidade materna, se você vai monitorar, isso não importa a fins de recurso. O que vai importar a fins de recurso são aqueles 7 indicadores. Então, uma preocupação geral é que, por exemplo, em relação à imunização, ele prioriza 2 vacinas. E aí, muitas vezes, acontece o seguinte, o município está priorizando essas 2 vacinas, quando você vai ver a cobertura vacinal de outras vacinas, está lá embaixo. Por quê? Ele gasta muito tempo, muita energia, muita estratégia naqueles indicadores que de fato, vão gerar recursos e os outros esquecem, né? Então, esse é um problema grande quando a gente fala nos indicadores de saúde. Estão priorizando os 7 indicadores e outros indicadores importantes, tanto quanto estão sendo esquecidos ou estão não sendo esquecidos, mas colocados um pouco de lado, porque não vem recurso para aquilo, né? E em relação ao monitoramento de indicadores, uma questão que é bastante comum, e agora vem mudando esse cenário, é que alguns gestores não faziam esse monitoramento constante a cada quadrimestre de seus indicadores de saúde. Então, isso talvez tenha sido um benefício, né? Porque agora, todas as secretarias, todos os municípios são extremamente ligados aos sistemas de informação. Então, todo mundo está contratando, todo mundo está capacitando. Quem tem interesse em trabalhar ou quem tem alguma afinidade com os sistemas de informação, porque não basta só você conhecer do sistema de informação da atenção básica, você precisa conhecer o SINASC, porque vai interferir no denominador de um dos indicadores. Você precisa conhecer o Siscam, que vai interferir na metodologia de cálculo. Então, isso foi uma grande vantagem. A gente participou constantemente de capacitações a nível de ministério, a nível de estado, de manejo de indicadores de saúde e, consequentemente, de sistemas de informação. Porque muitas vezes o dado também não fica coerente, o dado não fica bom, porque está sendo registrado de forma errada. Então, é preciso esse conhecimento em sistema de informação para poder auxiliar os municípios e puxar os seus dados e monitorar. Então, não sei se eu nem sei como é que está meu tempo aí, alguém me ajuda, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu deixo livre para vocês perguntarem nesse momento sobre o financiamento da atenção básica ou sobre a atenção básica de forma geral. Eu sei que eu escutei a fala de algumas pessoas, né, de outra colega, bem importante, e a atenção básica é o mundo, né? Quem vai para a atenção básica achando que vai ser a mesmice, está completamente enganado, vá para outro local, porque é constante mudança e são muitas atribuições, né? E é isso. Obrigada e fico aguardando.